A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos de cadeias saturadas contendo de 8 a 12 átomos de carbono. Além disso, a gasolina de alto desempenho deve conter elevados teores de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas, de forma a resistir à compressão e entrar em ignição apenas quando a vela aciona uma centelha elétrica no motor. No quadro estão apresentados compostos que podem ser utilizados como combustíveis. Então aqui é o composto 1 e a nomenclatura, tem até o composto 5. Entre esses compostos, aquele que conferirá maior desempenho como combustível é... Então vamos lá. O que a gasolina tem que ser? Tem que ser um hidrocarboneto, ok? O que quer dizer que é um hidrocarboneto? Somente carbono e hidrogênio, perfeito? Não vai ter uma função orgânica, ok? Então precisa ser um hidrocarboneto. Cadeia saturada. Quer dizer cadeia saturada, que vai ter apenas ligações simples, ok? Não vai ter ligação dupla e muito menos tripla, perfeito? Contendo de 8 a 12 carbonos, tem que ser de 8 a 12 carbonos. Qual que é o próximo? Teores de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas. Eu preciso ter ramificações na minha cadeia. Ela não pode ser linear. Como assim, Robson? Isso aqui é uma cadeia linear. Agora, isso daqui é uma cadeia ramificada, ok? Então é isso que precisa ter. Vamos lá. N-decano é um hidrocarboneto, perfeito, saturado. Como é que eu sei que ele é saturado? Porque tem AN. Vamos lembrar de nomenclatura? Olha aqui, ó. Ligação simples, AN. Ligação dupla, em. Ligação tripla, in. Perfeito? Olha aqui. São 10 carbonos, apenas ligações simples e hidrocarboneto. Legal. Só não mostra se tem ramificação. Mas vamos deixar ele aqui. Heptano. Heptano são só 7 carbonos. E eu preciso de 8 a 12. Então não pode ser ele. 2,2,4 trimetilpentano. Olha aqui, ó, o 2,2,4 trimetil está mostrando que eu tenho 3 metilas, ok? Então 5, 6, 7, 8. Então aqui eu tenho 8 carbonos e ele tá ramificado. Aqui, ó, esse aqui tá legal, tá melhor que o N-decano. 3 etil, 4 metilex, 1 eno. Esse en aqui é o que? Dupla ligação. Pode ser dupla ligação? Não pode. Então não pode ser isso daqui. 3-etil metilpentano 1-ol. 1-ol. Isso quer dizer que isso aqui é um álcool, ok? Pode ter função orgânica? Não pode. Tem que ser somente hidrocarboneto. Então não pode ser A5. Somente A3. Perfeito? Letra C. Ok? Questãozinha? Muito boa questãozinha. Certinho? Vamos para a próxima? Os solos amazônicos ricos em silicato não são apropriados para o cultivo por serem incapazes de reter nutrientes. Contudo, descobertas arqueológicas têm demonstrado que os antigos habitantes da Amazônia dominavam a técnica de preparo de insumo agrícola natural, denominado terra preta. Esse insumo era constituído principalmente de uma espécie de biocarvão, biochar, obtido da queima de material orgânico, como troncos de árvores, pedaços de ossos e esterco, capaz de manter um solo fértil por anos. Admite-se que o efeito do biocarvão na fertilização do solo estava em parte relacionado à presença de grupos orgânicos do tipo carboxilato em sua superfície carregados negativamente. Esses grupos atraem íons positivos necessários como nutrientes, tais quais os provenientes do potássio, do cálcio e do magnésio, além de micronutrientes como zinco e ferro. Essa ligação no solo fertilizado é predominantemente iônica, conforme ilustrado na figura em que Mn+ representa os cátions metálicos. De acordo com a escala de Pauling, a eletronegatividade do elemento oxigênio é igual a 3,4, ok? O quadro apresenta os valores de eletronegatividade desses 5 elementos metálicos.
Vamos ver? Olha aqui. O quadro apresenta os valores de eletronegatividade desses 5 elementos metálicos. Então vamos lá. O cátion que resultará em uma interação de maior caráter iônico com o ânion carboxilato será aquele proveniente do elemento. Ok, então aqui está a eletronegatividade. Vamos lembrar um pouquinho de tabela periódica? O oxigênio está para o lado do qual? Está do lado dos elementos bem eletronegativos. Também tem aquela musiquinha: fui ontem no clube e briguei e soquei a cara do pH. Então a gente sabe que o oxigênio ele é bem eletronegativo, né? É o segundo elemento mais eletronegativo. Só que ele quer uma interação com caráter iônico, né? Qual que pode ser o elemento aqui com maior caráter iônico? Bem, para ter um bom caráter iônico, o meu elemento não pode ser muito eletronegativo, porque tem que ser um positivo e outro negativo, cátion e ânion, perfeito? Como o oxigênio vai ser o meu ânion, eu preciso de um cátion com pouca eletronegatividade, então tem que ser o menor aqui, somente sendo o potássio, letra A, certinho? Assim eu tenho um caráter iônico maior. Para ficar mais fácil, não sei se vocês já viram, ok? Mostrando a densidade de uma molécula, perfeito? Olha aqui a da água, vamos mostrar aqui da água. O que o oxigênio faz com os elétrons dos hidrogênio? Puxa todos para eles. É que tem uma ligação covalente, ok? Só que tá puxando esses elétrons tudo para ele, perfeito? E isso que está acontecendo aqui. O oxigênio está puxando bastante os elétrons do potássio, perfeito? Por isso que é ele. Se fosse o ferro, aí não estaria puxando tanto elétron assim, ok? Porque o ferro ele tem uma eletronegatividade aqui, ó, bem considerável, certinho? Vamos para a próxima. Entre os medicamentos mais comuns consumidos para o alívio da dor está o ibuprofeno, um composto quiral com ação anti-inflamatória e efeito analgésico, que é comercializado com o fármaco opticamente puro, ou seja, sem a mistura com outro isômero óptico. A fórmula estrutural plana do ibuprofeno é... Tá, pessoal, o que é isômero óptico, ok? É um carbono quiral. O que é um carbono quiral? É um carbono onde tem 4 ligantes diferentes. Robson, aonde está esse carbono quiral aqui no ibuprofeno? Este carbonozinho aqui, ok? Onde ele está assim, ó, carbono CH3, ok? O ácido carboxílico, COOH, mais ligado ao hidrogênio e a cadeia, o radical aqui gigante, né? Perfeito? Então é isso. Este que é o carbono quiral, perfeito? Além do ibuprofeno, destaque-se também os principais ativos a seguir, presentes em outros medicamentos para aliviar a dor. Então eu vou ter outros medicamentos utilizados para aliviar a dor. Além do ibuprofeno, isso aqui que eu tava falando. Então vamos lá. Olha aqui, a fenacetina, paracetamol, dipirona sódica, diclorofenaco sódico, butilbrometo de escopolamina. O princípio ativo que apresenta o mesmo tipo de isomeria especial que o ibuprofeno é... Tá, então a gente precisa encontrar um carbono quiral, perfeito? Nessas moléculas aqui. Primeiro, um carbono quiral tem que ser hibridizado em sp3 para fazer as ligações sigmas, ok? Somente ligações simples. Então, ele não pode estar em um anel aromático. Outra coisa, eu não posso ter o mesmo elementozinho, o mesmo átomo. Então, não posso ter um CH2, perfeito? Ele tem que ter pelo menos só um hidrogênio, ou nem ter, né? Perfeito? Então é isso. Vamos lá. A fenalcetina tem, olha aqui, esse carbono aqui, ó, tá fazendo a dupla, então não pode ser. Tem um anel aromático, aqui esse carbono tem um CH2 e aqui é um CH3. Então, não pode ser. Paracetamol, o anel aromático, a gente já descarta. E a dupla ligação CH3, não pode ser. Dipirona sódica, olha aqui, anel aromático, fazendo dupla, CH3, CH3, dupla. Aqui tem um CH2, perfeito. Ok, então não pode ser a dipirona sódica. Robson, como é que você sabe que ali tem um CH2, né? Já falei várias vezes e não falei como é que eu sei. Porque aqui tá mostrando que esse carbono tá fazendo apenas 2 ligações. O carbono faz quantas?
4 ligações. Então o que está sobrando de lado assim, ó, é hidrogênio, perfeito? Olha aqui, o diclorofenaco sódico. Aqui eu tenho um CH2, dupla ligação, anel aromático, então não pode ser. Sobrando somente o butilbrometo de escopolamina, perfeito? E aqui está o meu carbono quiral. Olha aqui, carbono, o radical com anel aromático, perfeito? Aqui um álcool, então tá carbono mais mais a hidroxila e ligado a um éster, perfeito? Ligado a um éster. 4 ligantes diferentes, perfeito? Por isso que a resposta correta é letra E, butilbrometo de escopolamina, perfeito? Vamos para a próxima? Para que uma molécula de origem a um medicamento de administração oral, além de apresentar atividade farmacológica, deve ser capaz de atingir o local de ação. Para tanto, essa molécula não deve se degradar no estômago, onde o meio é fortemente ácido e há várias enzimas que reagem mediante catálise ácida. Deve ser capaz de atravessar as membranas celulares e ser solúvel no plasma sanguíneo, sistema aquoso. Para os fármacos cujas estruturas são formadas por cadeias carbônicas longas e contendo pelo menos um grupamento amino, um recurso tecnológico empregado é sua conversão no cloridrato correspondente. Essa conversão é representada de forma genérica pela equação química. Então coloque aqui os reagentes junto com ácido clorídrico formando o cloridrato. Perfeito? Vamos lá. O aumento da eficiência de circulação do fármaco no sangue. Não, isso aqui tá horrível. O Aldrin é um inseticida agrícola organoclorado sintético de baixa polaridade. Então vamos guardar esse baixa polaridade, cuja estrutura molecular simétrica de forma C12H8Cl6 está representada na figura, introduzido na agricultura a partir da década de 1950. Esse composto apresenta alta persistência no meio ambiente e acumulação nos organismos, sendo danoso para a saúde. Então, olha aqui o Aldrin. O que é o interessante aqui? Ele falou que ele é com baixa polaridade, ok? Normalmente, quando a gente vai definir a polaridade de uma molécula, essa molécula aqui, vamos falar que ela é apolar, perfeito? Porém, quando analisa a molécula corretamente, é visto que tem sim uma polaridade, certo? Que polaridade é essa, Robson? Este canto aqui, ó, possivelmente totalmente apolar. Porém, esse outro lado da molécula aqui, ele tá com carbono, não tem mais os cloros. Então o cloro tá puxando a densidade, ok, os elétrons para baixo. Perfeito? Então a gente tem sim uma polaridade, só que bem pequena, bem pequena. E eu acredito que essa molécula na classificação deve estar lá, apolar. Um pesquisador coletou fluidos biológicos de indivíduos de uma população contaminada por esse inseticida agrícola. Ele analisou amostras de saliva, sangue, lágrima, urina e leite quando a presença dessa substância. Em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou a maior concentração dessa substância? Então estamos falando de uma substância, ok, que vai estar solubilizada na saliva, no sangue, na lágrima, na urina e no leite. Mas aonde que deve ter mais essa substância? Vamos lembrar o que? Apolar solubiliza mais em apolar e polar vai se solubilizar mais em polar, ok? Certo, nos mesmos. A saliva, ela tem água, ok? Ela tem água, tem as enzimas, perfeito? Então é um ambiente polar. O sangue também vai ter água, certo? Então não pode ser. Lágrima, água também. Urina, ixi, aqui tem água até demais. E o leite? O leite, ele tem o que? Gordura. A gordura, ela é o que? Apolar. Se a gordura é apolar, só pode ser letra E, certinho? Questãozinha bem fácil, ok? Só tinha que lembrar dessa questão de solubilidade. Vamos para a próxima? Uma cafeteira adotou copos
fabricados a partir de uma composição de 50% de plástico reciclado, não biodegradável e 50% de casca de café. O copo é reutilizável e retornável, pois o material semelhante a uma cerâmica suporta a lavagem. Embora ele seja comercializado por um preço considerado alto quando comparado a de um copo plástico descartável, essa cafeteira possibilita aos clientes retornarem o copo sujo e lavarem o café quente, servido em outro copo, já limpo e higienizado. O material desse copo oferece também um conforto de não esquentar na parte externa. Ok? Ele não esquenta na parte externa. Isso aqui é muito importante. Quais duas vantagens esse copo apresenta em comparação ao copo descartável? Ok. Quando a gente pega um copo descartável e coloca água quente, você vai ver que aqui ao redor do copo vai estar bem quente. Por quê? Porque ele consegue, ok? Ele consegue conduzir essa energia, este calor, ok? Por externo. Já esse outro copo aqui, esse biodegradável, ele não consegue conduzir direito essa energia, esse calor, perfeito? Outra coisa também, o plástico ele demora o quê? 400 anos para ele ser degradado. Muito tempo, né? Muito tempo. Só que este copo, ele não é totalmente feito de plástico, ok? Ele tem 50% de casca de café. Então, uma das vantagens dele é o quê? Que ele vai ser degradado mais rápido, certo? Vamos ver as alternativas? Ter durabilidade de uma cerâmica e ser totalmente biodegradável. Ser totalmente biodegradável? Não, né? Só 50%. Então não pode ser. Ser tão durável quanto uma cerâmica e ter alta condutividade térmica. Se ele tem alta condutividade térmica, ele ia esquentar demais no seu externo, mas não esquenta, então não pode ser. Ser um mau condutor térmico, legal, e aumentar o resíduo biodegradável na natureza? Pode ser. Ok? Vamos ver a D. Ter baixa condutividade térmica e reduzir o resíduo não biodegradável na natureza. Vamos comparar essas duas. Ser um mau condutor térmico. Ok. Aumentar o resíduo biodegradável na natureza. Se a gente aumenta o resíduo, vai adiantar alguma coisa? Acho que não. Olha essa outra aqui. Reduzir o resíduo não biodegradável na natureza. Esse resíduo não biodegradável é o problema, ok? E ele tá o que? Reduzindo. Por quê? Porque ele é só 50%. Então essa D tá bem melhor, tá bem mais escrita, ok? Que essa C aqui. Então não pode ser a C. Olha aí, ter alta condutividade térmica. Não tem alta. Só pode ser a letra D, certinho? Questãozinha muito boa, ok? Só tem que prestar atenção. No Enem tem muitas questões assim, que são bem parecidas. Por exemplo, essa C e a D, certo? Vamos para a próxima. O consumo exagerado de refrigerantes é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere 2 refrigerantes enlatados, um comum e um diet, e que ambos possuem a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar. Já o refrigerante diet tem água carbonatada e adoçante, cujas massas são muito pequenas. Entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui o que? Maior densidade? Olha, o que o refrigerante comum tem? Grande quantidade de açúcar. E o que o refrigerante diet tem? Massas que são muito pequenas. A densidade é massa dividido pelo volume, não é? Este volume, ele disse que é o mesmo, então não vai alterar. Então quem tem a maior massa vai ter a maior densidade. E quem tem a maior massa aqui? O refrigerante comum, certo? Então só pode ser a letra A. Menor viscosidade? Então, em nenhum momento ele falou sobre a viscosidade entre os dois. Então fica bem ruim. Maior volume de gás dissolvido? Estranho, né? Menor massa de solutos dissolvido? Maior temperatura de congelamento? Legal. É o que ele coloca aqui. Porém, não tem nenhum dado falando sobre isso. O único dado que ele fala em comparações às duas é a quantidade de açúcar.
Perfeito? Por isso que é a densidade, correto? Vamos para a próxima? Última questãozinha. O descarte de detergente comuns nos esgotos domésticos ocasiona a formação de uma camada de espuma que impede a entrada de oxigênio na água. Os micro-organismos que vivem nessas águas não são capazes de quebrar moléculas ramificadas. Ó, esse dado aqui ele é muito importante. Ocorrendo assim um desequilíbrio ambiental nos rios. A fórmula a seguir representa a estrutura química de um tensoativo presente na decomposição de um detergente não biodegradável. Então aqui o tensoativo, ok? Onde ele é bem ramificado. Olha as ramificações aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual modificação química na estrutura desse tensoativo tornaria um detergente biodegradável? Tá. Para tornar biodegradável, as bactérias têm que quebrar ele, né, os micro-organismos. O problema são as ramificações. Então a gente tem que retirar essas ramificações. Olha a letra A, retirar parte polar da molécula. Não vai modificar em nada, né? Só vai deixar de ser um sabão. Eliminar as insaturações do anel aromático. O problema é as ramificações, ok? Não as duplas ligações. Então não pode ser. Trocar o grupo aniônico por um grupo neutro. Não vai mudar em nada. Alterar o grupo aniônico por um grupo catiônico, muda em nada. Modificar a cadeia carbônica para uma cadeia normal. Ok, fechou. Onde tiraria essas ramificações. Por isso que é a letra E. Uma questãozinha que só era preciso ler. Ok? Um conhecimento bem pouco de química, certo? Então essa foi a prova do Enem e até mais.